Agora vamos falar de um assunto também aqui que é multifacetado, mas acho que bate diretamente nessa questão de coragem, seja dos dois lados, a depender de qual lado você simpatiza mais. Mas é inegável que a maioria, enfim, dos imigrantes até tentam ali, eles resistem a situações muito adversas para tentar buscar uma vida minimamente melhor aí no exterior. Agora, o fato é que a situação de diversos imigrantes, inclusive brasileiros, pessoal, nos Estados Unidos, inclusive Donald Trump, nesse momento, já vai ensaiando com o pagamento de $1.000, ou cerca de R$5.700, aos imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos que deixarem voluntariamente o país, a autodeportação. Ele até dando uma espécie de saída honrosa, de certa maneira, que vai partir, enfim, da pessoa, e também dando uma possibilidade à pessoa que seguir esse caminho de ter uma rota de retorno, por mais burocrática que seja, mas fazendo do jeito certo. Então, como é que faz para o país ter a coragem de defender a sua soberania e as suas fronteiras e, ao mesmo tempo, lidar com o ato, corajoso ou não, de pessoas em situação irregular e imigrantes? O país tendo empatia, né? E o cidadão tem que ter muita coragem mesmo. Porque, claro, muitas pessoas em outros países também, precisar. Aqui no Brasil, né? Eu sou descendente de portugueses. Eu não estaria aqui se o Brasil não tivesse acolhido os portugueses e tantos outros povos. De uma forma que a gente pode olhar com uma empatia para esse lado. As pessoas, às vezes, saem dos seus países de origem por vários motivos. Por questões financeiras, por questões de destruição, guerra. E, claro, o país também tem que olhar por empatia, se é possível acolher. Só que, assim, haja coragem, né? Tanto para você emigrar, quanto para você aceitar um imigrante no seu país, né? Porque não é uma situação muito difícil você mudar a sua rotina e quando você é deportado ou quando você escolhe aceitar R$1.000, uma passagem e mais alguma coisa que ele está dando, para você esquecer sua vida, apagar a sua história de uma forma que você não queria e recomeçar de novo tudo que você deixou para trás. E isso é muito difícil para qualquer pessoa. Para crianças, principalmente, que não estão entendendo nada do que está acontecendo. Então, a medida é a empatia. Claro, a gente tem que entender que há políticas, mas a gente tem que começar a coibir isso da raiz. E não depois que a coisa já está andando, né? Agora, você poderia também argumentar que requer uma bela dose de coragem de você ir contra o consenso das grandes instituições, dos órgãos multilaterais e poder dizer que também basta, né? Que tem um limite para tudo, no momento onde até Portugal, pessoal, Portugal, nossa pátria-mãe, também anunciou que vai notificar 18 mil imigrantes em situação ilegal para que deixem o país. E a gente queria até entender, porque eu acho que isso mostra que a política de portas abertas ali que dominou na Europa por muito tempo também encontrou ali um freio, um limite. E, desculpa, a gente está falando aqui do governo do Partido Socialista de Portugal, que passa longe de ter qualquer simpatia nacionalista, ou muito menos pelo Donald Trump. Mas eu não tenho certeza, mas pelo que eu li, ele vai mandar para fora, eles vão mandar para fora muitas pessoas que não são, que já têm crimes, que têm coisas nas costas. Perfil criminal e que não fazem jus ao asilo. Exatamente, não são pessoas comuns. E eu vou para Portugal essa semana. Eu vou emigrar para Portugal e vou ficar bastante tempo lá. Então, é um assunto que me... Tiramos sua saudade. Muito obrigada. Pode entrar por link. Mas tem conexão. Exatamente, vai ter eleições lá de 18, né? Verdade. Quem sabe, e por aí vai. E eu tenho uma afinidade, essa coisa de entender as pessoas de uma forma empática. Justo. Porque se a gente for só usar como referencial a nossa vivência, as nossas crenças, a gente não consegue enxergar a dor do outro. Sem dúvida. Estamos fechados num círculo vicioso aqui, né, Jess? É um drama humano para todos os lados. Jess? É porque eu acho que coragem também é você, às vezes, saber ver uma situação por uma perspectiva que você pode estar errado. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não sabe se vai respeitar a Constituição dos Estados Unidos ali num momento de confronto dele em relação a tribunais que querem o devido processo formal antes da deportação. Então, está até tendo um caso muito específico em relação a uma pessoa que foi deportada para uma prisão com um julgamento não finalizado e a justiça cobra para que isso seja revisto. Então, a ação em relação a este caso dos $1.000, ela é uma ação até muito positiva, porque ela quebra o ponto de processo, a pessoa vai lá, ela tem um interesse financeiro. É uma solução que, na minha perspectiva, o departamento dele ali coloca na mesa, porque ela diminui o momento que a gente está vivendo dentro dos Estados Unidos, que é um momento de tensão do Trump com a Suprema Corte, vale mencionar uma Suprema Corte com várias indicações republicanas, de maioria republicana, e ele com outros juízes. Então, a lógica aqui é também a gente avaliar a coragem de, às vezes, dar um passo para trás.
A coragem, às vezes, de ver e reconhecer. É necessário muita coragem para reconhecer que você está errado. É necessária muita humildade. É muito, na minha perspectiva de vida, é muito covarde, às vezes, quando a gente acha que a gente está sempre certo. Então, eu acho que a coragem, ela não pode ser vista só como um ímpeto de estou certo, irei até onde eu precisar. A coragem, ela também exige humildade, ela existe a sabedoria. E é muito difícil admitir que está errado e dar um passo para trás. Quem vai ser cancelado agora sou eu. Enfim, vou falar um negócio depois. Uma fala contundente, com certeza, terá seu espaço aqui, doutora Carla Brandão. No momento onde a gente vai se despedir, apenas de... Vamos lá. No momento onde a gente vai se despedindo, claro, de todo mundo que emprestou os ouvidos atentos, nesse Morning Show dessa terça-feira, a gente agradece muito o Morning Show. Para quem está na rádio, fica por aqui, o Pânico já já. A gente segue adiante aqui. Doutora Carla, é por aí? Eu vou ser cancelada, mas eu vou falar. Pensa bem, se coragem é uma ação que vem do coração e corajosa eu sou, pensa, o Trump, ele é corajoso, teoricamente, as pessoas devem achá-lo corajoso. Se ele está seguindo o coração dele, e se tem pessoas que se afinizam com isso, uau! Que a gente vai de acordo com as pessoas por afinidade. Sim. Né? Então, eu não me afinizo com esse tipo de coragem. A gente também tem que escolher exatamente aquela coragem que nos representa e aquilo que a gente também quer seguir como exemplo, né? Quando você decidiu estar aqui na frente do Morning Show, alguém te estimulou, e todos nós aqui, porque a gente olhou para alguém que teve realmente a coragem que diz respeito ao que a gente acredita aqui, no coração como coragem, e não que está escrito no racional, ou num livro, ou tal. Guimarães Rosa já falava, né? O que a vida quer da gente é coragem. E coragem não é sair batendo, matando, gritando, esperneando. É você ser exemplo. Você falou dessa questão, só para a gente dar uma consideração final aqui, doutora Carla, que a coragem é algo inato a todos nós, que a gente nasce com ela em algum grau, e a gente vai, enfim, na medida que a vida vai avançando, a gente vai, enfim, experimentando aí os percalços da vida, a gente vai caminhando mais para a covardia, ou talvez mais para a temeridade e para a imprudência. Um dos dois lados. Eu lembro de um caso que a minha mãe vai lembrar aqui, quando eu tinha 2 anos de idade, que eu quase peguei uma barata e enfiei na boca e comecei a mastigar. É um caso clássico aí da nossa história da infância. Isso é coragem ou é temeridade e responsabilidade de um bebê lunático? A Jess falou, é fome. Mas é que você não tinha noção de que aquilo era algo então perigoso. Não é coragem. Então... Não, você foi Qual é a coragem do bebê? Dá um programa inteiro, né? Dá um programa inteiro, mas eu posso falar em uma palavra. O bebê, as crianças são exemplos de coragem. Eles, em tese, não têm medo, porque eles não têm as crenças limitantes que nós temos. Todos nós temos que olhar para nossas crenças para a gente se libertar, né? Exatamente. Muito bem colocado, como sempre. A grande psicanalista desse nosso Brasil, minha querida doutora Carla Brandão. Agora eu acertei, né? Depois, eu não sei o que estava mais difícil, eu acertar exatamente a diferença entre psicólogo ou psicanalista da Carla Brandão ou o nome do novo ministro da Previdência, Volney Quaresma. Vamos lá.